Bom, a aula está sendo gravada, né? Então vamos lá. Agente público. A gente primeiro vai falar de agente público, depois, no caminhar. Uai, Breno, que isso aí, meu filho? Onde você tá? Dando aula de hospital? Não, eu não aceito isso, não. Ué, na sala de aula, o que você arrumou? Tive que fazer uma pequena cirurgia, mas tá tudo bem. Ah, que bom. Então tá. Dessa vez nós vamos aceitar. Como é que é? Dessa vez nós vamos aceitar. Não, então beleza. Tá tudo tranquilo. Tá? Oi, gente, então vamos lá. Vamos falar sobre agentes públicos hoje, tá? Então a gente vai falar de todas as modalidades, né? Então, o que seria um agente público? Agente público, deixa eu aceitar o Rafael aqui primeiro. Agente público são todas as pessoas físicas, né, que prestam serviço público em nome da administração pública, de forma definitiva ou transitória, tá, turma? Com ou sem remuneração. Vocês vão ver que existe uma modalidade de agente público aí, que realmente ela não tem remuneração, tá? Mas mesmo assim ela é considerada como agente público. Bom, os agentes públicos, né, eles podem ser considerados como elo de ligação que de um lado une a administração pública e do outro lado o administrado, ok? Os agentes públicos, turma, eles se subdividem em agentes políticos, honoríficos, agentes delegados, credenciados, agentes administrativos, administrativos especiais e militares, tá? Giovanni falou certo. Mesário, né? Jurado, são modalidades de agentes públicos, né? Honoríficos, que não tem remuneração, tá bom? É lógico que eles têm outro tipo de benefício. Bom, o agente público político são os agentes, né, que são formadores da vontade superior do Estado. Eles ocupam lugares estratégicos da administração pública, né? Geralmente eles estão mais presentes no poder executivo e no legislativo, tá? São conhecidos como os chefes do poder executivo, né? Em todas as esferas. Em todas as esferas, né? Presidente, governador, prefeito, assessores, né? Diretos, como ministros, secretários, deputados federais, estaduais, vereadores, distritais e senadores, tá? A forma de investidura desse agente público, né? Ele é de livre escolha da população, né? Exceto os ministros e secretários, que esses são de livre escolha do chefe do executivo, né? E que são providos mediante nomeação, tá? Então, esses são os agentes públicos políticos. Como o Giovanni já tinha colocado aí, a gente tem o mesário, né, o jurado, que é outra modalidade de agente público, conhecido como agente público honorífico, tá? Agente público honorífico são aqueles cidadãos que, por merecimento, né, reputação ilibada, conhecimento técnico, eles são convocados, eles são designados, eles são nomeados para desempenhar transitoriamente uma função pública, né?
Bom, apesar dessa situação, né, a gente sabe que o jurado tem uma lista, né, que você tem a data de se inscrever para ser jurado, ok? O mesário, o próprio TRE, né, manda uma carta convocando, tá, gente? Então, tem alguns fatores aí que tem que ser observados, tá? Apesar de agentes públicos, esses honoríficos não possuem qualquer vínculo empregatício ou estatutário com o Estado, né? Ou seja, eles trabalham sem remuneração, né? E como a gente já viu lá no direito do trabalho, quando a gente falou de direito do trabalho lá, quando faltar um daqueles 5 requisitos, ele não é considerado empregado, né? Ele não tem vínculo com aquele órgão, ok? Então, olha só, eles não têm, então, remuneração, mas trabalham de forma voluntária. Lógico que eles recebem alguns benefícios, né, posterior, como a compensação em dias trabalhados, etc. Bom, gente, em terceiro lugar aí, a gente tem os agentes públicos delegados, tá? Os agentes delegados são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, tá? Por sua conta e assumindo todo o risco. Entretanto, ele é fiscalizado pelo Estado, que o Estado, apesar de estar delegando ali, né, um poder para determinada pessoa, ele tem também o poder fiscalizatório, o poder de fiscalizar e verificar se realmente as normas, de acordo com o que o Estado, né, provém, elas estão sendo cumpridas, ok? Vamos lembrar o seguinte, esses agentes, eles não são servidores públicos, tá? Não representam o Estado, todavia eles constituem uma categoria à parte de colaboradores do poder público, né? Que são aqueles que a gente vai tratar em particular mais para frente, né? Quando a gente for falar de licitação, a gente vai entrar nessas modalidades de contrato, que são os concessionários, os permissionários, os autorizatários, né? Ou serventuários de justiça, de ofícios, ou cartórios não estatutadores, né? Os leiloeiros, etc. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só relacionando mesmo quais são as modalidades de agente público, mas mais para frente a gente vai falar sobre cada um deles, ok? Bom, em quarto aí nós temos os agentes públicos credenciados, né? São aqueles que representam a administração pública, né, na prestação de determinados serviços, mediante remuneração do próprio poder público, tá? Exemplo desses agentes públicos credenciados, a gente tem os hospitais particulares, que são credenciados para atender pelo SUS, né? Então fica mais fácil da gente entender, verificando desse ponto aí de partida, ok? Em quinto, agente público administrativo, tá, turma? É o conceito de servidor público em sentido amplo, né? É qualquer pessoa física a um regimento jurídico que presta serviço ao Estado e à administração indireta, mediante remuneração paga com recurso público, tá? Aí, dentro desse agente público administrativo, a gente tem 4 modalidades, tá? Que é o agente público administrativo, que ele é estatutário, que é o servidor público no sentido, né, estrito aí, né, que é o servidor público em geral. Okay? A gente tem também o seletista, que é o empregado público, que nós vimos na aula passada, que apesar de, né, trabalhar para o Estado,
a União ou o município, né, ele exerce um emprego público regido pela CLT, ok? O terceiro aí a gente tem trabalhador, agente público administrativo temporário, tá? Que são aqueles contratados. E por último, a gente tem o servidor público estatutário, tá? Desculpa, eu já falei de estatutário, né? Eu acho que eu já falei de estatutário. Bom, voltando aqui um pouquinho então. Então, servidor público estatutário. Quando a gente fala do servidor público estatutário, a gente tem que pensar o seguinte, que é o próprio, né, que é o servidor público geral, né, que são as pessoas físicas que ocupam cargos públicos mediante concurso público e que estão ligados ao regime estatutário. Isso, os efetivos, né? Eles estão ligados ao regime estatutário estabelecido pela lei de cada uma das unidades federativas, né? Então, lógico, qualquer unidade federativa que for prestar um concurso para contratação de servidor público estatutário, né? E ela que vai estabelecer as normas, okay? E o regime jurídico daquela contratação. Bom, nós temos também o servidor público seletista, né? Que são pessoas contratadas para prestar serviço público, tá? São chamados de empregados públicos porque ocupam cargos públicos, né? E são regidos pela CLT ou regido, né? Ou ainda regido pelo regime jurídico seletista, tá, gente? Existe alguns casos, né? Igual a gente viu na aula passada, quando se tratar de empresa de autarquia, de empresa mista, né? No caso aí, vamos supor, do Banco do Brasil, a pessoa faz o concurso, tudo, só que o regime jurídico definido é o regime seletista, tá bom? Nós temos ainda como servidor público administrativo, né? O servidor público temporário. Servidor público temporário são pessoas contratadas, né? O próprio nome já diz, de forma temporária, temporariamente, pela administração pública para prestarem serviços de caráter emergencial e de excepcional interesse público. Gente, no caso do servidor público temporário, ele não vai exercer emprego público, né? Ele não tem cargo público, tá? Mas ele exerce a função pública. Então, assim, eles são admitidos de forma temporária, de forma precária, né? Sob um regime especial. Então, ele vai estar previsto de qual que é o regime que ele vai seguir, ok? Mediante uma lei disciplinada, né? Ou seja, cada ente federativo, cada unidade federativa aí é que vai definir, tá? O regime de contratação, ok? Continuando ali, aí nós temos ainda os agentes públicos administrativos especiais, né? Todos os cargos de agente público administrativo especial, eles são vitalícios, tá? Geralmente, eles são ocupados por agentes políticos, ok? Mas também existe a ocupação desses cargos através de cargos em comissão, tá? Como, por exemplo, os ministros de Estado. E esses agentes públicos administrativos especiais, eles ocupam cargos públicos vitalícios, tá? Ou seja, eles só podem ser destituídos dos mesmos cargos através de uma sentença transitada em julgado, ok? Então, como exemplo, a gente tem também, né, os magistrados, membros do Ministério Público, procurador e promotor, tá? Tribunal de Contas, ministro e conselheiro. Então, somente através de uma sentença judicial transitada em julgado
é que ele deixaria de ser um agente público administrativo especial, tá? Bom, e por último aí, nós temos os militares, né? Os militares são pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas. Quando a gente fala em Forças Armadas, a gente está falando em Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Também eles prestam serviço às polícias militares e Corpo de Bombeiro, tá? Até a Emenda Constitucional 42 de 98, eram considerados uma espécie de servidor público. Agora, eles são considerados, né, a partir de 98, com a Emenda Constitucional, eles passaram a ser considerados agentes públicos regidos por estatuto próprio da corporação militar. Então, o que acontece? É a própria corporação que define qual seria o estatuto, né, que esse servidor público deve seguir, ok? Além disso, né, eles fazem jus a privilégios típicos do setor privado, como 13º, férias anuais, né, remuneradas. Eles têm direito a licença maternidade, licença gestante, salário maternidade, licença paternidade, né, porque eu falei licença maternidade e licença gestante, que é a mesma coisa, né. Assistência gratuita aos filhos, né, independentes desde o nascimento até 6 anos em creche pré-escola. Então, sim, eles têm eles se revestem aí do caráter seletista, tá? Mas, por outro lado, eles estão sujeitos a normas privativas do setor público, como teto salarial, limitações, né? Forma de cálculo dos acréscimos salariais, irredutibilidade de vencimentos, tá? Mas vamos lembrar aí, gente, eles possuem, né, características de um regimento jurídico pautado pela hierarquia, ok? Tranquilo até aí, turma? Podemos continuar? Alguma dúvida? Não, né? Então, ótimo. Se ninguém tem dúvida, vamos continuar aqui. Gente, hoje a aula, eu não ficarei os 50 minutos, tá? Eu vou dar uma aula um pouco mais curta e no final dessa aula eu vou fazer uma chamada rapidinho aqui para a gente estabelecer quem está presente, né? E aí depois, esses minutos que ficarem faltando, a gente pode compensar outro dia, tá bom? Bom, cargos públicos. É o local, né? Cargo público é o local na administração pública onde as pessoas ocupam e exercem as suas atribuições, tá, gente? Então, os cargos públicos é onde ali aquele servidor público, aquele servidor administrativo, né? Ele vai exercer as suas atividades, tá? O cargo público é a mais simples, só uma para mim, a mais simples e indivisível unidade de competência a ser expressada por um agente, tá? Ela é prevista em número certo, tá? Com denominação própria, retribuída por pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei, né? Salvo quando são atinentes, né? Quando são inerentes aí aos serviços auxiliares dos legislativos, né? Onde pode ser criado por uma resolução da Câmara ou do Senado, tá? Beleza. Então, gente, a gente tem aí que o cargo público, ele pode ser também, né, classificado como cargo público efetivo, cargo público, tá? Que são os cargos de confiança, né? E cargo público em nível técnico e nível científico, ok? Bom, então a questão do cargo público aí, a gente vai falar sobre eles, vai falar sobre cargo de confiança, tá? Regime estatutário, e vou parar no cargo de confiança hoje, tá?
Então, a gente vai falar só sobre os cargos agora, fala sobre cargo de confiança, se tiver algum questionamento, e a gente vai encerrar. Faça a chamada e encerramos hoje, tá, gente? Bom, então, quando se diz cargo público efetivo, né, necessariamente tem que haver como pressuposto básico o concurso público. Então, é a primeira regra, né, para que se haja esse cargo público efetivo, é que ocorra um concurso público para que possibilite ao candidato, né, se investir no cargo, tá? Então, a primeira condição aí é que se haja um concurso público, né, através de um edital. Esse edital tem que ser aprovado, tem que ser publicado, né, todos aqueles princípios que a gente viu sobre administração pública, tá? Entretanto, só pelo simples fato de ter ingressado mediante concurso público, quer dizer, efetivo, né, como o Nilson aí tinha falado anteriormente, ok? Não quer dizer que ele seja estável no cargo, né? Para ser estável, o servidor necessariamente que ingressou na administração pública por meio de concurso, tá? Ele tem que seguir algumas normas do próprio ente federado, né? Vai passar por um período de estágio probatório, né? No final de cada ciclo desse estágio, geralmente, ele tem que fazer, né? Ele é avaliado, é feita uma avaliação de desempenho dele, né? Não pode cometer nenhum ato ilícito, tá? Porque se ele cometer algum ato ilícito durante, né, mesmo que não seja durante o estágio probatório, e ele está sujeito à demissão, né? Ele pode perder o cargo, tá, gente? Então, assim, além de ter passado no concurso, preencher todos os requisitos previstos naquele edital, né? O edital vai trazer qual que é o regime jurídico que ele será contratado, né? Mas também ele tem que passar pelo estágio probatório, né? Então, tem esses requisitos aí que ele tem que observar, além de estágio obrigatório, ele não pode praticar ato ilícito, né? Beleza. De outra parte, nós temos o cargo público comissionado ou de confiança, né? São cargos públicos de livre nomeação e também de exoneração, tá? Então, assim, não existe estabilidade, né? O cara pode ser nomeado hoje e amanhã ele sofrer sua exoneração, tá? Entretanto, são cargos precários, né? Que não têm estabilidade, independe de tempo de serviço do comissionado, tá? Independe de concurso. Qualquer pessoa, né, pode ocupar um cargo em comissão, tá? Geralmente, esses cargos de comissão exercem funções de direção, chefia e assessoramento, tá? Como chefe de cartório, assessor de desembargador, né? Assessor de juiz. São cargos aí que são escolhidos, né? Não há concurso para isso, ok? Uma parcela desses cargos, de acordo com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, ela provavelmente será preenchida por servidores de carreira, né? Nos casos onde condições e percentuais mínimos estiverem previstos em lei, tá? E o que acontece, gente? No caso de ato ilícito, né? Eles estão sujeitos à pena de destituição, né? Então, independentemente que eles não têm que seguir aí o prazo para adquirir a estabilidade, né? Esse período de estágio probatório, tá? Se eles cometerem algum ato ilícito, eles também estão sujeitos
a destituição do caso, tá? Portanto, essa destituição teria o mesmo efeito da demissão, tá bom? Cargo público de nível técnico. A exigência para o cargo, para o ingresso no cargo, né, público de nível técnico, o candidato deverá ter segundo grau completo ou curso profissionalizante, ok? Em determinados casos, a exigência poderá corresponder ao ensino superior e o edital definirá qual o nível técnico exigido para a investidura do cargo pretendido, tá? Então, por exemplo, a gente tem lá no site do TJ, de vez em quando a gente tem alguns concursos na própria justiça, né? De falar analista administrativo, ensino técnico judiciário, tá? Analista judiciário. Então, cada grau desse aí corresponde a um ensino, ok? Cargo público de nível científico. No caso do cargo público de nível científico, o que é exigido do candidato é que ele tenha, no mínimo, o terceiro grau completo, né? Entretanto, alguns cargos, né, é exigido que, pelo menos, se tenha uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, tá? O que acontece? Esses cargos, geralmente, são mais voltados para universidades, né, que exigem mais esses requisitos dos seus contratados, né, dos seus empregados, ok? Então, assim, tá bom, altura? Então, assim, a questão de professores, né, até o professor da rede privada de ensino, ele, quando se trata de uma universidade, de uma faculdade, igual a gente tem a nossa aí, pelo menos que se tenha uma pós-graduação, tá, gente? Então, pelo menos que tenha uma pós-graduação. Lógico que mestrado, doutorado para a faculdade é melhor, porque diante de uma avaliação do Ministério da Educação e Cultura, a instituição é melhor avaliada, tá? Mas, para ingressar como professor universitário, basta uma pós-graduação, tá bom? Beleza, gente, vamos caminhar para o fim aqui. Vai dar quase 40 minutinhos de aula, tá? Vocês me desculpem hoje aí por ser uma aula menor, mas vai atender o que a gente está no nosso cronograma, ok? Função de confiança ou função comissionada, né? São plexos, são situações unitárias de atribuições, tá? Criadas por lei, correspondentes a encargos de direção, de chefia, assessoramento, a serem exercidas por titular de cargo efetivo, da confiança da autoridade que as preenche, ok? Somente servidor público efetivo. Quando eu falar de servidor público efetivo, eu estou falando de servidor público concursado, tá? Somente o servidor público concursado poderá exercer cargo de confiança. Tá, gente? Somente servidor público concursado poderá exercer cargo de confiança. No caso de ato ilícito, né? No caso de ato ilícito praticado pelo servidor que exerce função de confiança, esse estará sujeito à destituição, tá? Tem o mesmo efeito da demissão. Bom, gente, e caminhando aí, a gente vai falar um pouquinho dos regimes, tá? Regime estatutário, que é aquele regime onde o servidor está vinculado, né, ao Estado por meio de estatuto, e a União, os Estados, Distrito Federal e Município, tá? Que poderão, por meio de lei geral ou específica, tá? Estabelecer regimes jurídicos para os titulares de cargo público, né? Cada esfera de governo terá o seu estatuto, né? Então, como a gente já viu anteriormente, cada esfera de governo define o seu estatuto, ok? Então é isso. Regime seletista. No regime seletista, tá? O agente público está vinculado ao Estado por meio da legislação trabalhista, portanto, ganha a denominação de empregado público e não servidor público, tá? Apesar que, no final, você chamar um empregado público de servidor público não faz
diferença, ok? O que vai diferenciar o servidor do empregado é apenas o regime jurídico de contratação, ok? Então, o servidor, o empregado público, né, ele é regido pelas leis civis, pelas leis trabalhistas, que determinam os direitos e obrigações do empregado que ocupa um emprego público, ok? O regime não gera estabilidade, tá? E é mais frequente, né, como a gente tinha falado anteriormente, no caso da administração pública indireta, que são as autarquias, fundações, né, sociedade de economia mista, empresa pública, né? Então seria isso, tá? Ô, gente, como eu disse para vocês, hoje eu faria ela um pouco menor, tá? Vocês me perdoem essa aula um pouquinho menor, mas faltando aí 10, 15 minutinhos que a gente depois repõe em outra aula.